Vamos lá, gente. Então a gente vai voltar onde a gente parou mais ou menos ontem, né? O que é importante? A gente vai falar um pouco agora das transformações do marketing, tá? E é muito importante a gente entender isso. E aqui começa a entrar, a gente começa a misturar tudo um pouquinho. Então o que vocês têm que lembrar, gente? O marketing digital não existe esse negócio de marketing digital. Tipo, é o marketing mesmo. Todas as premissas de marketing, elas continuam as mesmas. O que acontece é que existem novas tecnologias que você vai ter que saber aprimorar. Então muita gente hoje tem um problema que é o quê? A pessoa começa a fazer um trabalho de marketing digital, mas ela não tem aquelas premissas básicas. A pessoa não sabe público-alvo, persona, produto, tudo isso que influencia, tá? Então a gente sempre tem que lembrar desses pontos, ok? E aí o que a gente tem que pensar, que eu sempre falo para todo mundo? Kotler é super bacana ler, estudarem, tá? Tem muita coisa que eu acho que deu uma desatualizada, que tem que ser atualizado. O Kotler 4.0 é bem bacana também para ler, mas é uma bíblia, né? Mas é importante sempre lembrar o seguinte, lembra o seguinte, marca atividade humana dirigida a satisfazer necessidades e desejos por meio de trocas. Então, marketing sempre lembra que é um pouco de troca. Eu acho que essa frase é muito importante sempre vocês pensarem em tudo que vocês vão fazer, tá? Então, vamos lá, gente, muito importante. Quando você pensa aqui em desejo e necessidade, existem tipos de negócios que são diferentes, tá? Então, se você pegar um negócio de desejo, você entrou, sei lá, na etiqueta única e quer comprar um sapato Labutin. Então, assim, tipo, o que leva uma menina a comprar um sapato de 5 mil reais? É desejo. E aí aquilo é desesperador, a menina vai lá e clica, tá? Agora, se der algum problema no carrinho, no checkout, né? Não passou alguma coisa no checkout, deu um probleminha, a menina já entra lá e fala, é um sinal, não deveria comprar, não vou comprar mais. E vira. Por quê? Porque isso é desejo. Agora, é diferente de necessidade. Quando a pessoa tem uma necessidade e ela precisa comprar, então eu vou dar um exemplo, remédio. A pessoa precisa comprar remédio. Tudo bem, ela vai atrás, talvez no menor preço e tal, mas a necessidade, ela vai comprar. Então é muito importante vocês entenderem isso. E aqui eu até coloco para vocês aqui, no caso, quer ver, ó, esse exemplo aqui isso aqui é como se fosse o Flores Online nos Estados Unidos, tá? O que é legal desse exemplo? Deixa eu ver se tinha aqui, ó, exato. O ProFlowers, que era o 0800 Flowers americano antes, esses caras, olha só, é um e-commerce que vende flores. E eles têm uma taxa de conversão de 15%. Eu não sei quem mexe em e-commerce aqui, mas a taxa média de conversão do e-commerce brasileiro é 0,8%, 0,9%, por aí. Não chega a 1%, tá? E você fala, cara, como que esse cara tem 15%, né? Você fala, isso é desejo ou necessidade? Então, primeiro você tem que começar por aí. Agora, o mais louco, o que é? Tipo, não é só taxa de conversão. Quando você entrava no site, o checkout deles na época tinha acho que 7 ou 8 passos. E eu não sei se vocês já ouviram falar isso em alguma das aulas, que tipo, toda vez que você puder, você tem que diminuir a quantidade de passos para o cara converter. Você fala, mas é muito estranho, como que um site que tem 15% de conversão, ou seja, 15 vezes mais do que o e-commerce brasileiro, né, se você for comparar, como que ele consegue ter isso com 7 passos de checkout? E aí vocês têm que pensar, é desejo ou necessidade? É necessidade. No final o cara quer comprar por quê aqui? Tipo, é homem que está entrando aqui comprando porque esqueceu, sei lá, o aniversário da filha, o aniversário de casamento da esposa. É necessidade, o cara está desesperado, ele precisa comprar. Se precisar plantar bananeira lá para tipo, ter que mandar, ele vai plantar. Então lembra disso, isso vai influenciar muito. Por quê? Quando você vai fazer um e-commerce, você tem diversas plataformas. E plataformas têm um checkout melhor e um checkout pior, ok? Então, dependendo do tipo de negócio que vocês tenham, você vai poder escolher um tipo de plataforma correspondente com isso. Se você vai pegar e vender moda, gente, ferrou. Você precisa de um checkout muito bom. Então, provavelmente você vai falar assim, vou tentar pegar uma Vtex que tem um Smart Checkout, etc. Mas às vezes você não vai vender moda, cara, às vezes o e-commerce funciona super bem para você e tem um custo mais em conta. Então, é muito importante você analisar essas premissas de marketing que a gente não costuma ver, tá? Então, vamos lá. No ambiente de marketing, a gente sempre tem uma série de fatores envolvidos, né? E eu vejo muitas vezes o pessoal falar algumas coisas assim, putz, mas não está funcionando, tipo, tá dando problema aqui na estratégia que eu criei. Só, cara, quando você vai ver, você está no meio de uma crise gigante que as pessoas estão desempregadas e não estão comprando, né? Então é muito importante você ter essa percepção do meio ambiente, porque nem tudo é o digital. O digital existe, mas ele está permeado sobre circunstâncias externas também. Então sempre a gente tem que lembrar esse tipo de situação, tá? E aí a gente vai voltar com o Michael Porter, que ele sempre fala, uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. De uma maneira bem simples, se você entrar na internet, você tem que ter uma estratégia bem definida. Você está entrando no digital, você tem que ter uma estratégia. Se você não tiver, vai ter menor chance de sucesso. Não tem problema, você pode criar uma estratégia já no ongoing também. Eu vejo muita gente fazer isso, mas você tem que criar uma estratégia, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em planejamento estratégico, basicamente para você criar essa estratégia, tem algumas premissas básicas. Então a gente vai passar um pouco aqui. Recursos, ambiente, público-alvo e objetivos. Isso sempre tem que ter em mente. E por que tem que ter em mente? Então recursos, o que são recursos?
Recurso é desde recurso financeiro, então quanto você tem para investir, né? Até recurso de tempo e de recursos humanos. Então, por exemplo, quantas pessoas você tem na sua empresa para trabalhar nas redes sociais? Não é? Quanto tempo você tem, talvez você seja uma empresa pequenininha, você particularmente, quanto tempo você tem para fazer isso? Porque eu já peguei vários tipos de consultoria que a galera chega e fala, olha, não, você precisa fazer, tipo, o cara faz a consultoria e fala, você precisa atuar em todas as redes sociais dessa forma. E é muito legal chegar para o cara e falar que ele precisa fazer tudo. Só que é muito fácil também, né? Então você nunca tem que ver sobre esse aspecto. Você tem que criar uma estratégia baseada nos recursos. Quais são os recursos que você tem? Então, se a empresa não tem capacidade de investir mais do que R$5.000 por mês em algumas estratégias digitais, cara, você precisa criar uma estratégia que o cara não vai investir mais. Eu vejo muita gente criando estratégia e fala, não, pode investir, vai, coloca 8, coloca 9, que daqui a 3 vai dar certo. E aí os caras se enforcam e quebram. Isso é comum. A gente só ouve casos de sucesso. Mas eu vou ser sincero com vocês, eu conheço muito mais casos de fracasso, porque os caras costumam chegar para mim já quando está tudo fodido. Fala, não sei o que eu faço, não sei o que lá. Querem que eu ache solução. Mas o que acontece? Esses casos o cara não publica. O cara não quer falar que ele fracassou, né? Então é muito importante vocês lembrarem disso. Existe uma quantidade muito maior de casos de fracasso do que de sucesso. E exatamente por causa disso. Porque o cara coloca lá no AdWords, ele deixa ligado lá fazendo anúncio, e quando ele vem, em vez de gastar 1.000, ele gastou 5.000 no final do mês. Aquilo corre solto, gente. Tem que tomar muito, muito cuidado, ok? Então sempre lembra disso. Ambiente, não precisa nem falar do ambiente, né? E aí você tem o ambiente digital e o real, talvez. Mas, poxa, você está numa crise econômica, tem que tomar cuidado. É lógico que o negócio vai ter um impacto. Agora, vamos supor amanhã. Amanhã, tipo, o mercado bombando. Cara, você vai vender pra caramba, lógico. Agora, se o mercado estiver bombando, você também vai ter um outro problema. Contratação. Né? Vai ter todo mundo contratado, você vai ter que pagar salários mais caros. Concorda? Hoje não. Hoje é o inverso. Hoje você consegue contratar gente bem qualificada ganhando menos. Então, sempre tem pró e contra que você vai precisar analisar em cada um desses. Público-alvo. Uma das coisas mais importantes em estratégia é você definir o seu público-alvo, tá? E eu vejo poucas empresas, quando entram no digital, fazendo isso. O cara vai chutando para todo lado. Você tem que definir muito bem o público-alvo, porque quando você criar os seus posts no blog, você vai falar para esse público-alvo. Quando você estiver fazendo o layout do seu site, você vai fazer para esse público-alvo. Então, vamos supor que você vai trabalhar com um público-alvo de terceira idade. Seu site tem que ter letras garrafais, botões grandes. É que nem aquele celular, não sei se já viu celulares de idosos assim? Tipo, engraçado, já vi uns comerciais, achei super bacana. Mas aqueles celulares parecem antigos, né? E tem um que é de flip, mas tem uns que são uns botões enormes. Parece aqueles de calculadora. Não sei se já viram aquelas calculadoras que vendem bem assim, né? 25 de março, tem uns botões, que parece que dá para apertar assim com a mão, né? Mas é muito importante isso. Então, sempre defina o público-alvo. E às vezes, vocês não vão saber o público-alvo exato. Mas tem que ter um direcionamento e você vai refinando isso ao longo do tempo, ok? E objetivo. No final, o que eu mais vejo é que o objetivo, tem muita gente que esquece de definir o objetivo. Ou tem vergonha. E aí o cara fala, qual é o seu objetivo? Ah, nosso objetivo é transformar o ambiente, blá, blá, blá. Cara, é muito mais fácil. É só chegar e falar assim, meu objetivo é vender. Né? Meu objetivo é vender R$20.000 por mês, todo mês. Então você tem que definir objetivos claros. Porque se você não definir esses objetivos de uma maneira muito clara, você não vai chegar neles. Então tem que ser muito direcionado. E às vezes a gente fica muito com aquela história de missão, valores, e é legal ter isso, mas isso não é o objetivo. O objetivo você tem que efetivamente ver, é dar retorno para os acionistas, né? É vender tanto, é colocar número mesmo para você conseguir identificar aonde você vai. Até porque às vezes você vai identificar que o seu objetivo, ele não é possível chegar com os recursos que você tem. Então isso é importante. E aí você vai ter que saber equalizar. Ou eu reduzo o meu objetivo aqui, ou eu tenho que aumentar a minha quantidade de recursos. Isso é importante, não uma empresa pequena também, mas uma empresa grande. Porque o cara chega para você e fala, olha, eu quero que você faça isso, esses são os objetivos. Você fala, peraí, mas com esses recursos aqui não dá. Né? Você tem os valores médios de mercado, uma conta de AdWords, uma conta para você terciarizar. Quanto você vai gastar? No mínimo R$1.000. Ninguém faz um AdWords menos de R$400, aí você vai colocar mais R$600. Então você tem valores médios de mercado que você vai pegar, unificar e usar eles para conseguir criar essa estratégia. Tá? Depois no dia a dia você consegue ajustar um pouquinho para cima ou para baixo. Ok? Vamos lá. Aqui, sempre lembrando, estratégia de marketing clássica, né? Matriz SWOT, vocês conhecem, né? Matriz SWOT ou não? Matriz SWOT é o seguinte, a gente costuma fazer a matriz SWOT porque é basicamente para identificar quais são as fraquezas do seu negócio, quais são as forças do seu negócio, quais são as ameaças e as oportunidades, né? Então você costuma fazer essa tabelinha, a gente mostra uma tabelinha aqui, tipo uma tabelinha mais clássica aqui, mas é importante você entender isso. Por quê? Porque aí você vai efetivamente escrever todos esses pontos.
E com esses pontos em mente, você vai falar assim, puta, eu já sei qual é o meu calcanhar de Aquiles, eu já sei aonde eu estou melhor que o meu concorrente, né? E você vai definir isso. Para quê? Para tentar melhorar. Inclusive as ameaças, você vai tentar mitigar. Todo negócio tem ameaça. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que ter claro o seu objetivo de negócio, tá? Não necessariamente você precisa ter escrito no papel, formalizado, bonitinho. É até legal se fizer. Mas o que acontece muitas vezes é que se você tiver isso pelo menos mentalmente formatado, tá legal. Você fala, já sei como funciona o meu negócio. Porque tem gente que não tem, né? A documentação, tudo bonitinho. E não precisa, se é uma empresa pequena, você tem 1, 2 funcionários, puta, é um trampo fazer aquilo, gasta tempo, gasta dinheiro. Poxa, mas você já sabe aquilo, o importante é saber. Uma empresa grande, lógico, faz todo sentido você formalizar isso, por quê? Porque outras pessoas precisam estar envolvidas e saber dessa informação, tá ok? Então sempre pensa nessa diferença aí. E quando vocês estiverem em empresa, não importa se é no digital ou no físico, você tem que pensar em posicionamento, gente. Posicionamento é muito importante para vocês. E não importa se é uma Apple ou se é uma estética, você precisa ter um posicionamento forte. O que é um posicionamento forte? Um posicionamento bem definido, tá? Então, se você pegar aqui, o que é o posicionamento? De uma maneira bem simplista. É o que você deseja que o público-alvo pense sobre uma marca ou um produto, ok? Então, assim, o que eles querem? Vamos por exemplo, a estética. O que você quer que essas pessoas pensem na sua marca? Então, você tem que saber disso. Porque se você não sabe, você simplesmente está fazendo o quê? Você está fazendo o seu serviço tocando, mas no dia a dia você esquece alguns pontos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Volvo e Apple, são duas marcas conhecidas, né? Todo mundo conhece, né? Qual o posicionamento da Volvo? Alguém chutaria? Segurança. Ah, é? Segurança. Cara, é tipo assim, o cara casou, teve filho, o cara pensa em comprar um Volvo. Pode ver, o comercial dos caras é quase assim, né? Basicamente. Por quê? Porque eles sabem o público-alvo deles. O público-alvo deles é os pais. É quem pensa em segurança, tá? Então, tudo que eles fazem, todas as propagandas, segurança. E talvez não esteja escrito, mas transparece segurança. E aí você tem um lance que é muito importante. Você não só tem no marketing isso, mas você envolve a empresa. Então, por exemplo, eles tentam construir os carros mais seguros do mundo. Eles investem muito mais em segurança do que em layout. E ponto, tá? O foco deles é esse. Agora, Apple. Qual que é o posicionamento da Apple? Vamos lá. Alguém chuta aí? Exato. Inovação. Então, assim, quando você pensa em Apple, você pensa em inovação. Você não pensa em, tipo, música ou iPod. Não. Você pensa em inovação. Eles são inovadores em todos os sentidos. Então, é muito importante vocês lembrarem disso. Porque quando você coloca isso na sua empresa, não importa se a sua empresa é uma consultoria pequenininha ou uma empresa enorme, aí você faz tudo para que o cliente entenda o seu posicionamento, ok? E é lógico, você vai ter que fazer uma conexão com o público-alvo nesse caso, tá ok? Então, eu coloquei aqui, ó, segurança e inovação, ok? Perfeito. Composto de marketing, gente, o que vocês têm que pegar? Putz, vocês vão ouvir aí na internet, tem um monte de lugar. Composto de marketing clássico é 4Ps, tá? Que a gente sempre fala, produto, preço, praça e promoção. E aí vocês vão ouvir na internet, sempre tem gente que fala os 8Ps do marketing, aí depois apareceram os 12Ps, eu já vi palestra falando dos 16Ps. Uma loucura, eu nem sabia que tinha tanto P assim, mas tudo bem. O que acontece? É muito doido, mas o que acontece? Vai no básico, o básico é Kotler. E assim, basicamente, você tem que ter uma noção disso, tá? Então, poxa, você fala assim, meu produto, seu produto pode ser qualquer coisa, né? Então, no dia a dia, tipo um carinha vendendo aqui num barzinho, o produto dele é um hot dog, talvez, tá? Mas seu produto no digital pode ser um e-book também, concorda? Então, você não importa se você seja um blog e o e-book é um produto seu, mas você precisa definir isso claro e saber o que é. Então, seu produto pode ser um e-book. Qual que é o preço? O preço mudou, não é só o produto que você compra. O preço pode ser a mensalidade de um aplicativo, ok? Então, você definindo esses pontos vai te ajudar a criar uma estratégia bem definida, né? Promoção. Você fala, putz, como que vai ser feita a minha promoção? Você vai falar assim, ó, é Google e Facebook. Talvez você vai falar Google e Instagram. Ou só Facebook e Instagram, você não vai usar o Google. Então, você tem que saber isso. E praça, talvez você vai falar assim, ó, só vou trabalhar aqui em rede social. Não quero trabalhar, não vou trabalhar no Google, por exemplo. Então, é importante você definir isso para saber como que você vai atuar, ok? Aqui é basicamente um plano estratégico de marketing. O que normalmente você precisa definir antes de ter tudo pronto. E no final, você sempre vai ter avaliação e controle e ajuste. Porque isso no dia a dia é uma série de ajustes. Você vai identificar um público-alvo novo ou identificar que o seu público-alvo está ligeiramente diferente. Então já teve cliente meu que o público-alvo dele eram meninas de 20 a 30 e depois de 12 meses vendendo no online, a pessoa descobriu que ela vendia 80% dos produtos com mulheres de 40 a 50.
Ela errou na avaliação de público-alvo, simples assim. Então ela, tipo, tinha joias, na verdade, né? Então ela vendia joias que na cabeça dela era para menina, porque ela achava, tipo, que ela estava fazendo produtos para meninas, só que aquele gosto era percebido, tipo, muito melhor por pessoas de 40 a 50. Ou seja, no final das contas, ela teve que ajustar, ela falou, não, então nosso público-alvo não é 20 a 30. O mais legal disso é que quando você não sabe público-alvo, você faz tudo errado. Até as promoções básicas, você pega Facebook, esquece essa lista segmentada, tudo, mas a promoção mais básica ou o impulsionamento mais básico de Facebook é o quê? Você coloca ali, ó, quero mostrar meus anúncios para mulheres de 20 a 30 anos, na região São Paulo, etc, né? Se você colocou de 20 a 30 e do nada você descobre que o seu público-alvo é de 40 a 60, um exemplo, você fala, cara, eu fiz tudo errado, eu investi errado. Então, por isso que é importante definir e ir ajustando, tá? Quando você vê que isso aqui vai mudar, você vai sempre fazer esses ajustes. Lembrando que o digital sempre amplifica tudo. Então, se o seu produto é ruim, gente, vai ser um problema, porque vai ter mais gente reclamando, falando mal e vai ser mais difícil de vender, ok? Então, toma muito cuidado. E às vezes você está numa empresa grande, você tem que ter, tipo, bater a mão no peito e falar, olha, nosso produto é ruim, a gente está com 80 mil reclamações no Reclame Aqui. Talvez o produto não seja ruim, mas às vezes a assistência ou, por exemplo, o relacionamento com o cliente é ruim porque ninguém respondeu os 80 mil, né, reclamações. Então é muito importante entender isso, porque isso vai influenciar a venda. Então às vezes o pessoal, o gerente de e-commerce fala, mas não está vendendo. Não está vendendo porque a gente não tem um relacionamento legal com o cliente. O cara entra aqui, procura um FAQ, não consegue encontrar, vai lá, coloca no Reclame Aqui e a gente não responde. Então qualquer pessoa que vem para comprar, procura no Reclame Aqui e olha que interessante, normalmente a pessoa vai pesquisar no Reclame Aqui em outras situações quando a empresa é menos conhecida. Se for comprada da FIT, você nem entra no Reclame Aqui, concorda? Só entra lá para reclamar. Mas se você tem uma empresa que você está na dúvida se ela existe, porque tem um valor muito baixo, você nunca ouviu falar naquele nome, aí você vai no Google, pesquisa, vai no Reclame Aqui para descobrir se efetivamente essa empresa é. Deixa eu ver aqui como que eles estão. Então você vê que tem uma diferença entre a empresa já conhecida e a empresa não conhecida. Aí você faz a avaliação para ver o quanto é importante você ter isso ou não, tá? Aqui basicamente eu coloquei para vocês a planilha diferenciada de marketing 1, 2 e 3.0, que é o clássico. A gente não precisa ficar estudando isso, é detalhe teórico, tá? Eu não sei se para vocês isso influencia tanto. Talvez aqui o mais importante seja sempre entender o seguinte, que os objetivos, quando a gente vai falando, vender produtos, satisfazer e reter os consumidores, e no marketing 3.0 a gente fala fazer do mundo um lugar melhor. Lembra o seguinte, em termos de marketing, você quer vender algo que está envolvendo o consumidor, ok? Mas você ainda tem que manter os seus outros objetivos, do 2 e do 1, que é vender produto e satisfazer os consumidores, ok? Então sempre lembra disso. Vamos lá, o que mudou e não no marketing com a introdução dessas tecnologias digitais, tá? Então não mudou, as premissas básicas, metodologia, planejamento, tudo isso não mudou. E muita coisa que a gente viu aqui, né? O que mudou? Primeiro, tecnologia. Cara, tecnologia mudou tudo, porque antigamente você não tinha mensuração, né? Então mensuração ali, que é um primeiro termo, é tudo. Então, antigamente, gente, a galera pegava, sei lá, se fazia promoção em rádio. Aí veio um número para você, de pessoas que ouviram. Aquilo é uma estimativa. O jornal, de quantas pessoas viram, é uma estimativa. Você não sabe quantas pessoas efetivamente viram aqui. É muito doido. Quando você entra no digital, você sabe quantas pessoas viram, quantas pessoas clicaram. Então, sempre eu falo para vocês, quem entra no marketing digital, além de pensar em dados 100% do tempo, tem que pensar em mensurar esses dados. E os dados são importantes para vocês, tá? Então vamos lá, pesquisa de mercado mudou. Por quê? Porque você vai na rua, né? E pergunta para as pessoas, o que você gosta de comprar, o que você assiste normalmente e tal. E o cara fala uma coisa. Mas ele digita no Google outra coisa. É interessante isso, né? E muitas vezes tem coisas que ele não fala para você. Então a pesquisa de mercado, haja vista a eleição, né? Tipo, você vê as pesquisas que o pessoal fazia, o Bolsonaro estava lá quase, né, tipo, na terceira ou quarta colocação e do nada, tipo, chegou no dia da eleição e mudou. As pessoas não mudaram a cabeça de um dia para o outro, até porque ele não teve, né, nem exposição na mídia. Teve nas redes sociais? Teve. Mas quem mudou a cabeça de uma hora para outra, de um dia para a noite? Ninguém. O que aconteceu é que as pessoas não falavam que iam votar nele. Então a pesquisa de rua, a pesquisa de telefone, começa a ser um negócio que não é não confiável. Agora, se você tem uma ferramenta que você sabe que existem 20 mil pessoas que procuraram, sei lá, sapatos pretos no último mês, e ao mesmo tempo você sabe que procuraram 30 mil sapatos vermelhos naquele mês, é uma pesquisa de mercado. Você sabe que tem mais pesquisa para sapato vermelho do que para sapato preto, ok? O exemplo foi meio pífio, mas só para vocês entenderem, existem essas ferramentas. Então, por exemplo, se você quiser usar uma ferramenta legal, é o planejador de palavras do AdWords que ele te dá algumas informações.
Se você quiser usar uma ferramenta paga que te dá mais informações, por exemplo, é o SEMrush. O SEMrush é vocês conhecem o SEMrush? É uma puta ferramenta legal que vai te dar muito, muito mais informação. Então é super bacana você ter esse lado, que é o quê? Poxa, as informações digitais, elas são mais confiáveis que as informações anteriores que na era não digital, tá? E você tem uma série de situações aqui e o público profissional que a gente já tinha falado. O público mudou, está totalmente diferente e o profissional também, porque está essa loucura, ou seja, você tem tipo gente que não manja do mercado digital, você tem gente que não manja de tecnologia e quem manja de tecnologia não manja de marketing, né? Então tem esse pepino. Então a gente não procura mais um profissional, a gente procura quem? Uma equipe, né? Lógico, daqui a pouco as faculdades, as formações vão melhorar isso. E aí vai dar uma melhorada, mas vai demorar, não é de uma hora para outra, né? Então, por exemplo, você pega ali, ó, vai alguém se formar em marketing na SPM ou na Belas Artes. O que eles dão ali de marketing digital? Nada. Eles fazem curso de férias de marketing digital. E, cara, o mercado inteiro está digital agora. Então, não cai a ficha dos caras, que se eles não colocarem curso de Google Analytics, né, no bacharelado mesmo, se eles não colocarem um curso de Google Analytics, um curso explicando o que é cookie, o que é uma tag, o que é um pixel, cara, eles estão ferrados. Eles estão formando profissionais que não aproveitam, tipo, 5% daquilo quando eles entrarem na vida, tipo, na vida prática, no dia a dia, né? Então, mas eu acho que isso é uma coisa que vai mudar, só não sei qual a rapidez disso, tá? Então, vamos lá. Já deveria, né? Com certeza. Mas, assim, é que é difícil, tudo é uma... Por exemplo, você tem uma dificuldade intrínseca do segmento, né? Porque você pega as pessoas mesmo que dão as aulas, o pessoal, tem muita gente que dá aula hoje que não tem esse conhecimento. E aí você vê quantas pessoas efetivamente dão aula, que entendem, e entendem no dia a dia, que trabalham com aquilo. Poucas, se você for ver, percentual de mercado. E vou dar um exemplo. Tem muita gente que não tem título. Se você pega a faculdade famosa, que nem SPM, Belas Artes, faculdades de renome, eles não deixam qualquer pessoa dar aula lá. Eles precisam ter, sei lá, 80% do corpo docente com, tipo, no mínimo, sei lá, pós-graduação e mestrado. E o cara que está no marketing digital hoje, que aprendeu na raça, porque os últimos 10 anos, a galera que aprendeu na raça. Esse cara não está nem aí para pós-graduação, esse cara não está nem aí para mestrado, esse cara aprendeu na raça. Então, normalmente tem essa incongruência. Por isso que muitas escolas, as principais escolas que formam esse segmento, são escolas digitais. Ou o cara se vira no YouTube. É isso que tem acontecido hoje. Tá? Vamos lá. Eu até coloco aqui que tem que mudar, né? Desculpa o comentário. Não, vai lá. Mas por isso que a gente vê que a maioria dos professores aqui colocam mais ali no currículo o que fez e onde trabalhou do que realmente os... Sim, porque tipo é outra coisa. Por exemplo, eu fiz bacharelado, basicamente fiz 2 faculdades, eu fiz pós-graduação. Cara, quanto que eu uso disso? Fiz pós-graduação de marketing digital. E a pós-graduação de marketing digital minha foi pífia. Isso que é verdade. Quanto do que eu aprendi eu realmente usei depois? 10%. E aí você fala, cara, no final das contas, você fez para ter um título. Você não fez para ter, tipo, aprendizado. Isso é infame, se você for ver, né? Agora, lógico, quando eu entrei, eu não sabia disso, né? Tipo, imaginei que eu ia aprender alguma coisa. Mas não é, você não cair, né, sem querer. Mas o mais importante é você entender o seguinte, que às vezes, em algumas situações, você ainda vai precisar do título. Aquilo é um diferencial, principalmente em empresa grande, tá? Mas no dia a dia, se você quer aprender na prática, vamos supor, criar a minha empresa, cara, o título é totalmente dispensável para vocês. Então você pode ver, a maioria das startups, os caras se dão bem, é cara que está ali no dia a dia na raça, que está aprendendo mesmo. Não é o cara que tem 10 milhões de títulos, tal, bonitinho, nada disso, tá? Então sempre lembra disso, é muito importante, ok? Aqui, sempre lembrando que o quê? Qual que é um grande problema hoje? A vida útil das ferramentas é pequena. Você pega ali um GTM da vida, né? Não sei quem aqui já usou um GTM alguma vez. Mas GTM é uma ferramenta, eu fiz curso de GTM, que tipo, 2, 3 meses depois mudou tudo. Então assim, eu tive que atualizar todos os slides. É um trampo infernal. Eu até parei de fazer. Falei, não dá, muito trampo, né? Ficar mudando slide toda vez. Mas por quê? Porque as ferramentas estão atualizando. Então hoje que a gente fala no marketing digital, aqui é legal você ter uma visão geral, mas se você quiser ser bom em alguma coisa, você tem que se especializar. Você vai ter que se especializar. Se você vai mexer no Facebook Manager, por exemplo, no Business Manager, você tem que se especializar naquilo. Porque quem mexia 6 meses atrás, sabe a diferença gritante que aquilo deu. Foi bizarra a diferença, ok? Então é muito interessante isso, porque as ferramentas estão se atualizando muito rápido. Então você quer, por exemplo, quero ser especialista em redes sociais. Não vai ser. Quero ser especialista em anúncios do Facebook. Legal, aí você vai ser. Então você tem que ser bem preciso. A especialização chegou muito forte nesse segmento, tá? A menos que você pense, tipo, ou você já tem uma situação que você possa ser diretor de uma empresa que você tem que ter visão de tudo. Mas normalmente você vai precisar se especializar numa área bem específica ali, ok? Super importante. Aqui, quando a gente fala sempre em plataformas,
Sempre lembrando que você tem que ter uma combinação de plataformas. Tá? Por quê? Por vários motivos, mas principalmente porque dá resultado. Então não adianta você só ter um site, só fazer Facebook. Não adianta. Você tem que estar no Google, você tem que fazer anúncios no Google se for possível, mensura isso, ajusta, vai para o Facebook, descobre se o LinkedIn funciona. E aí você tem mais 1 milhão de coisas aqui, como por exemplo, remarketing, ou fazer também talvez um e-mail marketing. Então tudo isso vai influenciando. E quanto maior a mistura, mais você tem resultado. Que é um pouco do que a gente tinha falado. Não sei se vocês lembram lá dos emotes que a gente falou. O que acontece? Você está o dia inteiro em contato com online. Então, se você tem mais contato com essa empresa, você é um consumidor e tem mais contato com a empresa e contatos positivos, você tem uma predisposição maior a comprar com eles. Então, é muito importante você focar nisso, ou seja, como que eu vou estar sempre presente na vida e relevante, né, dos meus consumidores. Sempre lembra disso. Então, hoje o mapa de engajamento é gigantesco, se você for ver, né? Aqui, tipo, essa é 2015, essa tabela, a de 2018 não coube aqui, porque já não dá nem para ler, né? Mas, cara, a quantidade de soluções de tecnologias que existem é gigantesca, né? Então, lógico que não vai ter todas, mas você tem que saber escolher quais são as mais adequadas para o seu negócio e você não vai ter uma. Você provavelmente vai trabalhar com vários parceiros. Normalmente a gente fala de 5 a 10, tá? Porque fácil você vai ter Google, né? Vai ter Criteo, que é remarketing, você vai ter ali uma rede de display talvez do Google, você vai ter tipo anúncios no Instagram e no Facebook, você vai fazer, por exemplo, afiliados, não sei quem já fez afiliados aqui, alguém? Não? Afiliados, você vai ter afiliados. Então, você brincando, você tem 5 sem parar. Então, normalmente a gente costuma falar que você vai ter normalmente uns 10 parceiros. Lógico, sou a Magazine Luiza, mas você vai ter, tipo, sei lá, 80 parceiros aqui, lógico. Sou um sitezinho pequenininho, você vai ter seus 3 parceirinhos ali. Mas sempre tem que tentar misturar essas mídias, ok? Por exemplo, aqui vocês estiveram no curso de Analytics, vocês chegaram a ver os melhores caminhos no curso de Analytics ou não? Não? Ok? Sem problema. No Analytics você tem um relatório. Não tiveram? Achei que tinha. Tem professor que pincelou. Ah, tá. Mas não foi específico. Sim, mas de uma maneira geral, sim. O Analytics, vocês sabem o que é, né? É uma ferramenta analítica para ver dados do seu site. E olha que interessante. Você tem um relatório lá que chama-se Relatório de Melhores Caminhos. Esse relatório, se você clicar ali, ele vai te mostrar quais são os caminhos que mais convertem. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. O que mais converte? O cara pesquisou organicamente o seu produto, então, sei lá, ele colocou lá, estética limão? Limão, né? Estética limão. Aí ele entrou em 3 sites, entrou no seu. Aí ele saiu. Aí ele lembrou o nome, ele entrou 2 vezes depois, e aí, por uma terceira mídia que a gente não sabe por onde veio, talvez foi por WhatsApp, alguma coisa, ele chegou lá e entrou, e fechou. Aqui, ó, olha só, pesquisa orgânica, pesquisa paga, pesquisa orgânica, pesquisa paga. O cara entrou no seu site 4 vezes por meios diferentes. Então você tem que ter essa mistura, porque esses caminhos diferenciados é o que faz a conversão aumentar hoje, tá? Então não adianta você direcionar só um esforço num ponto específico, ok? Lembrando que o quê? Por que isso acontece muitas vezes? Porque você tem cookie e pixels, tá? Você já, não sei se vocês já tiveram essa noção de cookie e pixels ou não, não? Basicamente é o seguinte, cookie, vamos lá, você deve ter ouvido falar, o cara entra no site e o cookie basicamente, quer ver um comparativo bem interessante, sabe aquela tinta que os caixas eletrônicos têm que marca os caras que vão tentar assaltar? O cara tenta roubar o caixa eletrônico, explode uma tinta, o cara fica marcado? Cookie basicamente é isso, quando você entra num site, esse site ele tem a sua informação e você fica marcada. E ele pode usar isso com outras ferramentas, tá? Então, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, você entra num site e você vê anúncio do cara durante meses, ok? Isso é uma marcação que ele tem. Ele sabe que você entrou no site e ele fala, eu sei que essa pessoa entrou no meu site ou que ela entrou na página do produto X e eu vou ficar mostrando o produto X para ele até ele comprar, ok? E as tagzinhas ou aos pixels, basicamente eles fazem a mesma coisa, só que um trabalho com parceiros. Então, vocês já devem ter ouvido aqui falar o pixel do Facebook, por exemplo. O que é o pixel do Facebook? O pixel do Facebook, ele é colocado numa página, ele tem vários tipos de pixel, né? De visitação, de purchase, que é o de compra, ou seja, a pessoa comprou ou não. E aí você faz o seguinte, essa informação é mandada de volta para o Facebook. Então, normalmente, o pixel é como se fosse um cookie, só que ela tem um diálogo de informações. E por que tem isso? Porque você quer que a outra ferramenta entenda o comportamento no seu site e melhore os resultados. Então, por exemplo, se o Facebook sabe quais pessoas entraram no seu site através do Facebook e chegaram e compraram, ele fala assim, deixa eu descobrir o perfil de pessoas que fazem isso. E ele consegue identificar perfis de pessoas que fazem isso
E ele vai tentar fazer o quê? Exibir os anúncios no Facebook para mais pessoas que têm esse mesmo perfil, ok? Então é muito importante essas informações, porque depois tudo que vocês fizerem, por exemplo, Melhores Caminhos, vai basear nisso. Então, por exemplo, aqui, ó, se você pegar Google CPC, City Ads e depois 2 vezes Google CPC. Então, olha que interessante, o cara, ele através de um anúncio do Google, ele entrou no site. Aí depois ele deve ter visto você em algum canto ali, num blog de algum carinha doido, falando sobre o seu produto. E ele ficou. E ele viu o seu anúncio 2 vezes depois, clicou e aí ele resolveu comprar. Olha que interessante. Será que se esse cara não tivesse visto o City Ads ali, ele teria comprado? Então, muitas vezes o que acontece? Esse City Ads ali é o quê? É o cara que ele entrou, pesquisou no Google, entrou no blog do cara e o cara está fazendo um review lá de um produto e efetivamente ele gostou, até clicou lá e foi para o seu site. Então, é muito importante isso. Só que assim, a gente sabe qual que tem maior peso? A gente não sabe, né? Você tem maneira de analisar, mas de uma maneira geral você tem que se permitir a dúvida de falar, olha, eu não vou dar todo o valor ao primeiro ou ao último, mas eu preciso saber que essas mídias se integram. Então, quanto maior a quantidade de mídias, de origens que vão se integrar e vão combinar, elas vão dar um resultado melhor. Então, sempre lembra disso, ok? E aí, o marketing e o digital, o que a gente fala aqui? Basicamente, o marketing digital é o marketing visitado nos canais digitais, que é o que a gente já tinha falado, ok? Então, sempre lembra disso. É o marketing sempre, só que ele executar nos canais digitais. E por causa disso, você tem outras características. Qual é a principal característica? Dados, informação, mensuração. Simples assim, ok? Então, o que você tem que pensar? Hoje no digital você tem uma série de origens, uma série de mídias. Então, que mídias são? Busca. Então, você tem mecanismos de pesquisa ou buscadores, né? E aí nos buscadores você tem anúncio ou orgânico, né? O que a gente fala de, muita gente conhece aí como links patrocinados ou SEO. Você tem o social, que são as redes sociais. Lembrando que nas redes sociais você também tem o que? O orgânico e o pago. E muitas vezes você vai ter que fazer o trabalho pago, porque redes sociais elas acabam quando elas estão evoluindo, diminuindo a visibilidade. E aí você fala, é porque é malvado, porque os caras são muito malvados. Não, porque é um processo natural, gente. Você concorda que quanto maior a rede social fica, maior a quantidade de anunciantes? Então as pessoas estão brigando. Então, assim, é uma pessoa para ver um monte de anúncio. O que o Facebook, por exemplo, faz? Ele tem que exibir menos anúncios para uma única pessoa, senão a pessoa não vai ver tudo, né? É questão de relevância e é sempre essa opção aí de excesso de informação. E aí você tem outras mídias, por exemplo, vídeo, por exemplo, no YouTube, ou está no seu site, e-mail marketing, display entra retargeting, etc, né? Então você tem um monte de mídias para trabalhar. O que você tem que lembrar? Que hoje esse usuário, esse seu consumidor, ele vive nos canais. Ele vive. Está o dia inteiro no celular. Gente, meu celular está aqui no bolso. Vou deixar aqui em cima. Meu celular está aqui, ó. Já achei que eu já está perdido já. Ele está ali, se eu for ver, ele tem 1 milhão de mensagens ali já, no WhatsApp, no e-mail. Então você fica enlouquecido para conseguir ver o que está acontecendo ali. A gente mesmo aqui na sala de aula, você está querendo olhar no celular, ou você lembrou de alguma coisa, você quer pensar no Google. Normal isso. Então você tem que estar nesses meios e hoje o celular é o principal. Então o seu site ou qualquer esforço que você faça tem que ser muito focado no mobile, ok? Vamos lá. Aqui tem basicamente algumas mudanças que eu coloquei para vocês, né? Então, por exemplo, a Netflix está substituindo a TV, assim como o Spotify está substituindo o rádio. Simples, gente. Então, assim, hoje, eu não sei vocês, mas quantos de vocês costumam ver TV regularmente? Vocês costumam ver TV regularmente ou não? 0? Ninguém? Nenhuma pessoazinha? O quê? Uma vez ou outra? 3 vezes a semana. Tudo pelo YouTube. Então, hoje em dia você tem Netflix, tem YouTube, aí você tem mais 1 milhão de opções. Para que você vai ver TV? A TV, tipo, você não quer mais. Essa que é a verdade. Rádio a gente vê pelo YouTube. Exato, tudo. Então, por exemplo, inclusive tem muita gente que está assinando o YouTube Premium por algumas situações específicas. Por quê? Porque você pode dar um play num vídeo e pode desligar a tela que ele continua tocando. Então a pessoa faz isso para quê? Para ouvir a Jovem Pan com o celular no bolso. Basicamente é isso. Você já tem uma percepção muito do que está acontecendo, né? E você tem 1 milhão de situações aqui. Por exemplo, o guia desapareceu por causa do Waze, não sei se quem lembra do guia, né? Cara, desapareceu, literalmente sumiu. Então foram transformações e mudanças que a gente tem que entender como está funcionando, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em tipos de mídia, isso é importante vocês lembrarem. Você tem vários tipos que são classificados, tá? Isso é meio teoria, mas é bom na prática a gente entender o que está acontecendo. Então você tem a própria, seu site ou trabalho de e-mail que você está fazendo, ok? Por que é própria? Porque o site é seu, você faz o que você quiser lá, ok? Você tem a paga, tá? E a adquirida. Então você tem um problema aqui, qual que é? Quando você vai para um Facebook, é sua? Não é. O Facebook não é o seu site, o Facebook ela é uma propriedade do Facebook.
Se o Facebook amanhã der uma apertadinha ali e tirar a visibilidade sua, ferrou. Ou se o Facebook chegar lá e falar assim, eu vou cortar, eu vou eliminar essa página porque eu acho que ela não está exibindo um conteúdo legal, ou ela foi denunciada por muitos usuários, ele remove você do ar. Então você não tem controle algum do que está acontecendo ali. Então a gente fala assim, nunca calque sua estratégia em mídias que você não tem controle. Então normalmente a gente sempre faz o quê? Sempre o principal é o seu site, tá? Foca em site e e-mail. E depois você vai ter outras estratégias. Vou dar um exemplo interessante. Não sei se vocês conhecem aquele site que é o estudarfora.org, já ouviram falar? É um site que é só para a galera que quer estudar fora. Então eles encontram bolsa de estudo para quem quer estudar fora, tipo informação de prova, porque tem essas provas para fazer em faculdades lá fora e tal, né? E assim, eu não lembro de cabeça, mas assim, uma grande parte do tráfego dos caras vinha do Facebook. Aí o Facebook tem um ajuste de algoritmo, o tráfego dos caras caiu pra caramba. Você fala, e agora, gente? Mas por quê? Porque eles ficaram dependentes do Facebook. Então agora eles estão se reinventando, fazendo um trabalho para trazer tráfego orgânico, fazendo um trabalho de captação de e-mail para conseguir mandar e-mail marketing e trazer tráfego do e-mail marketing, fazendo um trabalho do YouTube. Então o cara está tentando disseminar um pouco essa informação e isso é muito importante para vocês, que é um pouco do tradicional, né? Como que é aquela história? Não coloca todos os ovos na mesma cestinha, não é? Não tem um negócio assim? Tem uma frase assim, né? E no final das contas é um pouco isso. Então assim, primeiro, confia mais sempre nas informações que são suas, que nem o site ou o e-mail, porque é o seu site. Não tem erro, qualquer pessoa pode entrar no seu site, isso é muito importante. E aí depois você vai tentar fazer o quê? Ir nos outros tipos de mídia. Você vai conseguir encontrar aqui nessa intersecção a melhor combinação possível, tá? E para você, esse é o marketing digital legal de fazer. Muitas vezes você vai ter que ainda ajustar. Você vai falar, você tem que gastar um pouquinho mais em paga, né? Um pouquinho mais no meu site. Você vai ter que meio que equalizar isso. Mas sempre você vai encontrar a maneira correta de fazer o trabalho, ok? Lembra que toda vez que você for criar uma estratégia, você tem que pensar em maximizar o retorno do investimento. É simples assim. Então, quando você fala o seguinte, poxa, vamos fazer estratégia, você começa a pensar em um monte de coisa, você tem que pensar em retorno. Então, sempre pense em retorno, tá? Isso é uma coisa super importante em marketing digital. Por quê? Porque você vai conseguir mensurar. E se você não estiver pensando em retorno, você vai estar fazendo coisas que amanhã não fazem sentido, tá? Ok, pense em retorno a curto, a médio e a longo prazo, para você poder ter uma visão completa, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em retorno, a gente está falando de ROI. Já tiveram aqui, essas noções de ROI ou não? Mais ou menos. Basicamente, o ROI, você pode calcular o ROI sobre uma mídia individual ou sobre, por exemplo, o projeto inteiro, ok? É sempre importante você fazer diversas análises de ROI. Mas, basicamente, você faz o quê? É receita menos o custo dividido pelo custo, para dar um percentual. Então, você basicamente sabe o quanto que é o retorno sobre o investimento, né? E é lógico, é uma conta simples, é uma conta meio de padeiro, mas você sabe, você colocou R$10, você vendeu 100, você fala, gastei 10 para vender 100, né? Sobrou 90 ali na brincadeira, né? Então você sabe qual que é o retorno. Agora, imagina que você botou R$30 para vender, sei lá, 40. Está fazendo sentido? Às vezes não está. E assim, você tem uma análise que é maior que pode ser feita, né? E a gente vai chegar lá. Mas é importante que você tenha esses números para você conseguir concluir uma análise e às vezes faz sentido. Eu vejo muitas empresas que costumam fazer o quê? O cara não faz análise de ROI básica e o cara continua investindo em coisa que não dá retorno. E assim, é surreal isso, tá? Então, muito cuidado com a internet, porque a internet é fácil de você queimar. Agora, o que acontece é que a gente chama esse conceito de LTV, Lifetime Value, tá? Ou valor do ciclo de vida do cliente, que é o quê? É uma coisa que vai influenciar. Por quê? Imagina que você gasta muita grana e você não tem retorno sobre anúncio no AdWords, ok? Só que para captar um usuário, você gasta, sei lá, R$100. Mas esse usuário, vamos supor que é uma assinatura, o seu site, né? Sei lá, assinatura de café. Você sabe que o cara, uma vez que veio no teu site, ele compra regularmente todo mês. Então é importante você entender isso, por quê? Porque na primeira compra, talvez esses R$100 de investimento não faça sentido. Mas você sabe que o tempo médio no seu site, sei lá, é 1 ano e meio, você fala, não, peraí, então está fazendo sentido. O problema é que você tem que entender outras questões envolvidas, que é o quê? Peraí, eu tenho fluxo de caixa para aguentar isso, né? E às vezes você não tem fluxo de caixa, você tem que ter um crescimento um pouco mais devagar, porque senão você não aguenta aquilo. Você está investindo um monte para receber picotadinho durante um tempo. Mas você tem que ter sempre essas informações, ok? Sempre muito, muito importante. Lembrando que o ciclo de vida do cliente, ele pode melhorar para vocês se vocês conseguirem fazer algumas coisas, como por exemplo, um trabalho legal de relacionamento com o cliente, e-mail marketing, ou seja, uma série de ações que você faz o cara voltar a comprar no seu e-commerce. Se o seu e-commerce não for um e-commerce, por exemplo, de assinatura, que é muito mais simples, né? Então isso é muito importante pensar.
E quando a gente pensa em estratégia digital, a gente sempre está pensando em várias outras estratégias, né? Que é a estratégia do negócio, estratégia de marca, muitas empresas têm uma estratégia bem definida de marca, tem estratégia de marketing, que é o que a gente está falando, e estratégia direcionada para o consumidor. Então você precisa definir isso para criar essa estratégia digital, tá? Eu vejo muita gente que entra no digital, tipo, terceiriza o digital para uma agência e deixa os caras fazer qualquer coisa. E às vezes o site não tem absolutamente nada a ver com a marca. Isso é um perigo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então sempre foca nesse ponto, ok? Quando você fala em estratégia digital, primeiro, lógico, tem que ter um business plan. Sempre foca muito no público-alvo, nos canais e nas plataformas que você vai agir. Então você precisa ter bem definido. Tem gente que eu vejo tipo, atuando no LinkedIn e nunca deveria estar no LinkedIn. Não faz sentido perder tempo e dinheiro naquilo, tá? E tem gente que está atuando no Instagram, por exemplo, normalmente os cursos que eu faço costumam ser mais técnicos. Já viram alguém no Instagram falar sobre curso de programação? É chato. Você quer ver pessoas bonitas, você quer ver pratos de comida, você quer ver tudo menos programação lá, né? Então você tem que ter um bom senso para avaliar o quanto que você pode ou não interagir. Então talvez você vai falar, putz, para mim a minha estratégia é muito melhor no Google. Eu prefiro o cara que pesquisa lá, curso de programação, ok? Então sempre valida esse tipo de informação. E aí, sempre você vai ter que ter uma estratégia, né? Sempre baseada no quê? Em tempo e realidade. Porque tem muita gente que pensa que o negócio vai em 3 meses dar resultado, e às vezes não vai. Principalmente se é novo. Você vai entrar agora na internet, você tem que falar, cara, preciso pensar numa estratégia de 12 meses. Então tem gente que eu já vejo isso, a pessoa entra com grana para tocar 3 meses, achando que vai vender, que vai dar resultado, e quebra a cara. Então tomem cuidado com isso, tá? Sempre pense conservadoramente, pense que vai demorar mais tempo do que você imagina, ok? E aí a gente sempre fala aqui para vocês pensarem o quê? No que a gente chama de Share Value Experience. Basicamente é simples, você tem que ver qual que é o objetivo da organização, que a gente já definiu, e quais são os objetivos dos consumidores, né? E aí essa intersecção, que ficou bem mal feita aqui, né? Eu pintei quase com um pente aqui, na verdade, mas é importante você entender o seguinte, essa intersecção é o que você tem que focar. Por quê? Porque quando você cria um negócio ganha-ganha, que é bom para você e bom para o cliente, você tem uma continuidade durante muito tempo. Quando você cria um negócio que só é bom para você, uma hora ou outra vai dar errado, tá? Então sempre lembra disso, ok? E aí a gente sempre volta a falar, bater na tecla. Sempre tente manter a estratégia o mais simples e objetiva possível. Muitas vezes é criada estratégia, gente, é um livro. Ninguém lê. E ninguém faz aquilo. Então, cria estratégias simples e objetivas, né? A diferença lá da Constituição americana para a Constituição brasileira, né? Você vê, lá tem acho que 10 leis, aqui tem 1 milhão de leis. Os caras respeitam as 10, aqui ninguém respeita nada, né? Basicamente é isso. Então, sempre lembra, quando você é simples e objetivo, você consegue um resultado mais eficiente, tá bom? E aí, antes de iniciar, você vai ter que entender o quê? O meu negócio é digital, offline ou híbrido, tá? Porque tem negócios que são 100% digitais, tem negócios que são híbridos e tem negócios que são offline, né? O cara é offline, ele fala, eu preciso entrar no online. Então, você tem que avaliar esse tipo de situação para avaliar como você vai criar a estratégia, né? Qual a estrutura que a organização tem. Então, às vezes, você tem uma startup que é 5 pessoas uma do lado da outra. Às vezes, é uma organização com 120 pessoas. Você tem uma hierarquia, você tem toda uma denominação diferenciada. Então, toma muito, muito cuidado com isso. Sempre analisa isso. E, principalmente, a organização tem os recursos necessários. Isso é vital. Sempre pense em recurso. Porque o que eu mais vejo é empresa fazendo coisa e não conseguindo manter. Então, por exemplo, SEO. SEO normalmente é uma coisa que demora um pouco mais para dar resultado. Então, normalmente, quando você vai fazer um trabalho de SEO, você tem que pensar em trabalhos de 3 a 6 meses, tá? Para começar a ter resultados legais. O que acontece? Tem muita empresa que faz, no segundo mês não dá resultado e o cara não quer mais fazer. Infelizmente, ele não previu direito os recursos. Na verdade, não é que ele não quer fazer, ele não tem dinheiro para fazer. Mas é importante você prever. Então, se você não vai conseguir fazer, pegue esses recursos e direcione em coisas que vão dar resultados. Como, por exemplo, anúncio pago no Google, ok? Então, isso é muito importante, pensar nesse tipo de situação, tá? E aí, quando a gente vai criar uma estratégia, a gente sempre fala para vocês criarem uma estratégia baseados na missão, né? A gente fala para encontrar o why do negócio, porquê do negócio, né? Eu vou passar um vídeo para vocês, que basicamente é um vídeo bem bacana, que é o que chama The Golden Circle, não sei se alguém viu, o Círculo Dourado, ninguém viu esse vídeo? É um vídeo bem interessante porque esse cara é um especialista, na verdade, em liderança. Mas muitas coisas do que ele fala são aplicáveis para a própria empresa. Então, assim, a gente começa a entender assim, putz, eu vou descobrir como que a empresa ela é bem sucedida por simples definições. Então a gente vai ver alguns exemplos que ele vai passar aqui, 2 exemplos legais, mas a gente vai ver esse videozinho para vocês entenderem isso, tá bom? Esse vídeo depois, quem quiser entrar nele,
e também acompanhar, eu sempre recomendo. Esse cara é muito, muito bom. Nossa, a gente sente pesado quando sente nessa cadeira, porque você senta, ela faz... Você fala, ferrou, né? Tipo, dieta já. Então, ó, lembrando que sempre tem os links aqui na apresentação, tá? How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple.
But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Vai acender a luz aí pra gente agora? Valeu. Então, gente, é importante pensar nesses detalhezinhos, tá? Muitas vezes a gente não pensa nesses detalhes e a gente não consegue definir uma estratégia bem coerente do nosso negócio. Muitas vezes aquela definição de missão, valores, você faz só por fazer. É a lição de casa, né? Tipo, na faculdade o professor mandou e você fez. Mas quando você tem o seu próprio negócio, é muito importante fazer isso. E quando você faz e usa no seu negócio, você não só auxilia internamente todos os funcionários a entender e trabalhar para aquilo, mas você auxilia quem também? Os seus próprios consumidores a entenderem o que está fazendo e se identificarem. Porque lembra o seguinte, gente, no marketing atual é identificação. Você precisa ter relevância para o seu consumidor. E o melhor jeito de ter relevância com ele é o cara se identificar com você, tá? Então sempre lembra disso, ok? Quando você entra aqui em estratégia, a gente cria normalmente essas estratégias de negócio. Tá? Que são, na verdade, tipo, como se fosse uma tabelinha, né? E a gente sempre adiciona o why aqui, que a gente viu, com os objetivos, com a proposição de valor e com a missão, para você conseguir definir isso de uma maneira mais clara e simples para todo mundo entender, tá ok? Vou deixar aqui se vocês quiserem. E aí a gente sempre vai falar do público-alvo. Gente, a galera não trabalha muito com o público-alvo, mas é imperativo que vocês identifiquem e trabalhem legal com o público-alvo, tá ok? Então, assim, o que é trabalhar com o público-alvo? E eu vou dar um exemplo legal para vocês aqui na tabela. Público-alvo é simplesmente você colocar quem é o público-alvo. Então, é um pouco mais amplo. Então, por exemplo, a Darwin. A Darwin é uma empresa de suplementos aqui em São Paulo. Quem é o público-alvo? Homens esportistas de 20 a 40 anos. Mulheres esportistas de 20 a 40. Homens e mulheres acima de 40 interessados em bem-estar. Não significa que não vai ter um moleque de 18 anos que não vai comprar lá. Mas normalmente você precisa direcionar o público-alvo, porque todas as estratégias que você vai fazer vão ser para esse público-alvo. Então, por exemplo, imagina que o seu público-alvo é um público-alvo só tipo de 15 a 20 anos. Aí você faz uma brincadeira lá, tipo, você coloca um banner de brincadeira no Facebook ou no Instagram com uma fita cassete e alguém girando lá a canetinha para rebobinar a fita. O cara não vai entender, ele não sabe o que é aquilo. Agora, se o público-alvo é um público-alvo de 40 anos, o cara dá risada com aquilo. Ele fala, eu fazia aquela porcaria. Então, ele se identifica com aquilo. Então, é importante você entender esses detalhes, tá? Por exemplo, a gente, não sei se vocês já repararam, né? Mas o Star Wars, tipo, bombou lá na década de 80 e agora não é uma grande puta sucesso que nem os Vingadores, concorda? Por que não é? Porque a molecada, a criançada na época, fazia o quê? Lia Vingadores. Então o cara tá tipo, literalmente ele cresceu e os heróis deles cresceram junto e foram pro cinema, o negócio ficou incrível. Isso que é verdade. Então assim, você já tem uma identificação com aquilo. Por exemplo, eu lia quadrinhos do Homem de Ferro quando era moleque. Quando o negócio chega no cinema e eu não tenho que imaginar, eu vejo o negócio acontecendo, eu falo, cara, agora talvez pra molecada agora, isso daí não esteja nem aí. Porque talvez eles não se identifiquem com isso. Então vai ser uma coisa diferente na próxima geração. Então vocês têm que entender isso, tá? Objetivos de audiência. Sempre vocês têm que melhorar quais são os objetivos. Então, ó, melhorar a performance, resultados rápidos, saúde. E assim, às vezes você não quer falar a verdade, mas você tem que deixar bem claro isso. Então você vai ter um público que quer resultados rápidos, mesmo você sabendo que não dá muito para ter resultado rápido, né? Quando você pensa em atividade física e tal, mas cara, o público quer. Então assim, qual que é o objetivo da audiência, não é seu? Então o cara quer entrar lá, tipo, e emagrecer, sei lá, qual que é o próximo feriado que tem aí, gente? Férias, né? O cara quer emagrecer para férias de julho. É isso, tá? Acabou. E aí você vai ter que pegar quais são as tecnologias de audiência que você vai usar. Facebook, Instagram, blogs, e-mail marketing. Então você vai ter que definir isso de uma maneira super clara para poder atuar e criar essa estratégia bem definida, tá?
Um plano estratégico de marketing simples pode ser montado com cada uma das audiências. Então, tudo que a gente viu aqui, você meio que pode, criar um puta trabalho. Então, você costuma criar um geral. Mas você pode destacar para cada audiência em particular um plano estratégico diferente, ok? Então, aí vai depender do tamanho da empresa. Vamos lá. Quando você coloca essa tabelinha aqui, então, por exemplo, ó, você quer vender suplementos, ok? Que é o caso da Darwin. Qual que é o público-alvo? Homens e mulheres que fazem triatlo. Então, você reparou que é um público-alvo dentro daquele público-alvo que a gente estava falando anteriormente? Então, são triatletas aqui que a gente está falando. Quais são os canais que eu vou usar? Bom, tem o meu site, Facebook, Instagram e blogs relacionados. Por quê? Porque normalmente quem faz triatlo, o cara quer ler como melhorar a performance. Então, ele vai atrás de blog especializado. Pagos. Quais são os canais pagos que eu vou usar? Patrocínio dos blogs, que eu acabei de falar. Então, eu vou pagar para aparecer naqueles blogs, né? E anúncios no Facebook e Instagram. Esses são os canais pagos que eu vou usar para aumentar a visibilidade. Ganho. Quando a gente fala de ganho, a gente está falando em campanhas virais. Então, a gente vai ter que pensar meios de criar campanhas virais, tá? E próprio. Postar trocentas vezes nas redes sociais e criar 3 artigos novos no blog próprio da empresa. Ou seja, você tem um blog dentro do seu site, você vai criar conteúdo para trazer esse cara para o seu canal próprio, que é o seu próprio site. E futuramente, quando você conseguir criar um canal próprio muito forte, você consegue diminuir os outros. Você vai ajustando isso, ok? Vamos lá. Então é sempre importante aprender, né, ser flexível com essas novas informações. Então às vezes você vai receber novas informações, você vai ajustando o seu plano, ok? Sempre vai ter que pensar nisso. E aqui eu vou falar um pouco do funil de marketing. Vocês já tiveram funil de marketing no curso? Então o que você tem que lembrar? O funil de marketing ele serve para qualquer uma das áreas da tecnologia que a gente vai estar falando. Então não importa se é um blog, não importa se é um Instagram, não importa se é Facebook, não importa. Você sempre vai ter que pensar o seguinte, esse funil de marketing, se eu conseguir pensar nele, vai me ajudar em qualquer uma das situações, tá? Então vamos lá, como que funciona o funil de marketing? Então a gente sempre tem o quê? O começo da jornada, porque a gente fala que é o funil, né? Fica lá em cima, e você tem a parte final que é a conversão lá embaixo, tá? Qual que é a sacada do funil de marketing? Aí você tem vários steps aí que a gente já vai estar vendo, quer ver? Mas o que você tem que pensar é o seguinte, o funil ele vai mostrar o cara que ainda não está definido para comprar, mas ele pode ser um comprador em potencial, e no finalzinho do funil você vai ter a conversão, ou seja, o cara que vai lá efetivamente vai comprar, e ele passa do funil. Normalmente, é bom saberem, 1% é a taxa média de conversão do e-commerce, 0,8, 0,9. A gente fala 1% para ficar na média, tá? Mas é sempre importante vocês terem noção dos números médios, porque se você tem um e-commerce e seu e-commerce está com 0,2 de taxa de conversão, você precisa identificar o porquê que está com 0,2. Se você tem um site que está com 5%, você fala, pô, tá legal, mas será que meus números estão certos? Já vi vários e-commerce que o analytics não estava configurado corretamente e o cara vê números que não estão coerentes lá. Então sempre lembra dessas informações. Tente sempre se balizar nas informações médias de mercado para você saber se seus números estão bons ou ruins, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em funil de marketing, gente, a gente sempre passa em várias áreas, né? Acho que vocês já devem ter tido. O mais importante é o seguinte, a gente vai de consciência, interesse, desejo e ação. E aí, por que a gente fala isso? Porque normalmente o cara não sabe, às vezes, que você existe, né? Só que lembra o seguinte, o funil de marketing não é só feito para saber que você existe, mas ele é feito para que você consiga atuar de maneira digital em cima do cara. Então, vou dar um exemplo. Se você traz o cara para o seu site, o que acontece no momento que essa pessoa entra no seu site? Ela entrou no site. O que aconteceu? Alguém chuta? Não? Nenhum chutezinho? A pessoa, no minuto que ela entrou no seu site, além de estar sendo impactado pelo seu conteúdo, se você tiver um carregamento, ela vai ser o quê? Ela vai ser marcada com o quê? Com um cookie. Talvez com uma tagzinha. Então, você tem que lembrar o seguinte, se o cara entrou no seu site por 1 segundo, você já tem a possibilidade de fazer um trabalho ativo em cima dele com pelo menos um retargeting, ok? Você tem a possibilidade de pegar um e-mail dele e fazer um trabalho. Você tem a possibilidade de fazer, não sei se já ouviram falar aqui, Shopback, vocês conhecem Shopback ou não? Não? Então, assim, o cara entrou no seu site e saiu, você tem a possibilidade de mandar e-mail para ele sem que ele tenha colocado e-mail em nenhum lugar, tá? Então, você vai mandar e-mail para o cara. Então, é muito importante, trazer o cara para o seu site, provavelmente, é a melhor estratégia de todas. E a primeira estratégia que você vai ter que ter. E depois você vai armar o círculo ali para fazer todo o restante, ok? Quando você pega aqui, a gente vai passar por A1, mas tipo, a parte de consciência, a gente está falando assim, o usuário precisa estar ciente do problema e da sua solução. Então tem cara que não está, você fala assim, qual que é o problema, qual que é a solução, o que ele precisa estar ciente? Então eu vou dar um exemplo, acho que esse exemplo não sei se eu coloquei aqui, mas um exemplo super simples. Você coloca um texto lá falando assim, quais são o que o estresse pode causar no seu organismo, ok? Então assim, você concorda que você está falando um post que é bem genérico, né?
E o cara vai entrar. O que vai acontecer? Um percentual bem pequeno ali vai começar a ler e vai, sei lá, vamos supor que sejam 20 pontos ali, né, do estresse, o que ele causa no seu organismo. E um dos pontos seja a queda de cabelo. A pessoa que tem queda de cabelo, automaticamente ela lê aquilo, ela fala, né? Porra, peraí, então se o estresse me causa queda de cabelo e eu tenho queda de cabelo, putz, o estresse está me causando queda de cabelo. Então ele acaba tendo consciência naquele momento que o estresse é um problema para ele, para que ele tem. Então a gente parece um negócio meio bobo, mas às vezes as pessoas não têm noção dessas informações. Então você precisa despertar essa informação no usuário, tá ok? Aí você tem um interesse, né? O usuário começa a explorar as soluções. Quando o cara vê isso, ele começa a pesquisar como reduzir o estresse, né? Ou como melhorar a queda de cabelo e assim diante. Então você tem a segunda fase, que é de interesse. O cara já está interessado, só que interessado é diferente de querer comprar, né? Ele está interessado. Desejo, o usuário quer proceder com a aquisição, mas está comparando. E aí, provavelmente é uma fase do funil que demora. Que eu estava contando para vocês, fui comprar a câmera, né? Gente, eu fiquei, sei lá, 30 dias pesquisando, vendo blog, eu já sabia o que eu queria. Mas eu fiquei 30 dias pesquisando para ver o melhor preço, para ver o melhor lugar, se eu vou para os Estados Unidos comprar ou se eu não vou, entendeu? Tudo. E é muito louco, porque você fala, cara, é 1 milhão de situações que você passa 30 dias para definir. Isso é o que a gente está falando dos emotes. Então você fala, cara, vamos supor que eu chegue nos Estados Unidos e vai comprar na loja. Eu entro lá na BH Fotos ou entro numa Best Buy ali para comprar. Eu chego lá, o vendedor chega para mim e fala, posso te ajudar? E literalmente você vai responder para o cara, não, já sei o que eu quero. Você vai, pega o produto e vai embora. Porque digitalmente, você já fez toda a pesquisa necessária. Você já falou tudo, cara. E o mais bizarro de tudo é que nesses 30 dias, além de eu ter pesquisado infinitas coisas, teve até um webinar de um cara que estava falando de câmera, e eu entrei lá no webinar do cara com cima da pergunta. Você fala, eu falei com um especialista online e fiz uma pergunta para o cara de uma câmera que eu queria ter informação. Isso é uma loucura, né, se você for avaliar, né? Mas isso acontece muito. E aí você tem a parte de ação, né? Passo final para aquisição. Então esse cara já vai comprar, só que talvez seja seu ou seja do concorrente. Então você precisa puxar o cara, tá ok? E aí muitas vezes é o seguinte, você fala assim, se é um produto igual, é pior ainda, né? Porque é o mesmo produto em lojas diferentes. Às vezes é um produto que ele oferece a mesma coisa, mas são marcas diferentes. Então vou dar um exemplo. Uma câmera Canon, você pode comprar na BH Fotos ou na Best Buy. Onde eu vou comprar? Eu vou ter que definir. Agora, pega um produto de queda de cabelo. Então aqui você tem muito conhecido aquele Luminous Hair, né? E você tem o outro que é o Big Hair. São produtos diferentes. Então são ações de marcas diferentes. Então tudo é diferente ali. O produto talvez seja para o mesmo objetivo, mas são coisas diferentes. Então é muito importante você entender se você está vendendo um produto que tem em diversas lojas ou se é um produto só seu. Por exemplo, elas ali de estética. Elas vendem um produto que muitas vezes é parecido com outros. Porque tem várias clínicas de estéticas que fazem a mesma coisa, ok? Qual que é a grande sacada aqui? Ela vende um serviço que normalmente é um serviço local. E aí é por qualidade. Então você vê que já muda um pouquinho. Não é uma commodity tão grande. Mas no dia a dia no digital, cara, não sei qual de vocês comprou um produto ultimamente. Mas, cara, você pega um produto lá, vou comprar um S10. Você vem em 10 lojas, é mais barato, você vai lá e compra. Literalmente assim, ok? Desde que não seja um lugar que você olha no Reclame Aqui e esteja muita reclamação. Aí você não faz, né? Então vamos lá. Quando a gente fala no funil de marketing, a gente tem topo, meio e funil. Aí qualquer estratégia que você costuma fazer, a gente fala o seguinte, você precisa filtrar. E para filtrar, você precisa fazer mais o quê? Topo de funil. Então normalmente você cria mais conteúdos para topo de funil. Porque você precisa filtrar as informações, os usuários que vêm para o seu site, os usuários que vêm na rede social. Então você sempre vai fazer um trabalho maior com essa parte de cima, ok? Isso também é um trabalho de branding, porque reforça o seu branding, tá? Agora, você fala assim, John, quanto que eu devo produzir do topo de funil e do fundo de funil? Depende de empresa para empresa, mas normalmente o que a gente fala é regra 80-20, tá? E aí você vai ajustando aqui aos pouquinhos. Mas sempre você faz muito menos da base do funil. Por quê? Porque é muito ruim você criar um conteúdo que você está falando do seu próprio produto. Não é neutro, né? Então o usuário não confia. Então ele precisa confiar primeiro em você, nas suas recomendações, para depois você criar um conteúdo e falar, olha, compra aqui, o nosso é o melhor. Que aí muitas vezes é um conteúdo mais tipo copywriter, assim mesmo, né? Bem publicitário, que você vai forçar o cara a comprar, tá ok? Então lá, o processo de decisão ele começa muito antes, isso a gente já viu, né? Isso é importante. Então, por exemplo, esse exemplo de conteúdo do funil. Então olha só que interessante, esse é um trabalho real que a gente fez, né? A verdade é que ninguém nunca te contou sobre estresse. Olha que post legal, né, gente? Então, quando você faz um post desse no seu blog,
E você não só coloca informação, você coloca um título legal. Só que assim, olha, a verdade é que ninguém nunca contou a você sobre estresse. Quando você faz isso, você concorda que você consegue replicar numa rede social e a pessoa fica curiosa para clicar? Fica. Então você acaba criando um conteúdo que vai servir de trabalho não só, né, um orgânico, um trabalho de marketing de conteúdo, mas um trabalho que vai servir nas suas redes sociais. Lógico, você vai ter que criar uma imagem legal, bonitinha, né? Quando você vem aqui em Descoberta, descubra como cabelos volumosos podem aumentar a autoestima. Agora já mudou um pouquinho, né? E aí você vai fazer um link de queda de cabelo, cabelo volumoso. Se você perder menos cabelo ou ganhar cabelo, você vai ter cabelo mais volumoso. Lembrando que, nesse caso, o público é feminino, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas queda de cabelo, 90% do público é feminino. Que é uma coisa que me surpreendeu. Eu sempre imaginei que fosse masculino, né? É porque você vê homem careca, mas você não vê mulher careca, porque as meninas vão lá e fazem alguma coisa, né? Não é que nem o cara que deixa e dane-se, né? Mas é interessante isso, tá? Agora, então, repara só como o direcionamento é feminino. Tipo, o homem não pensa em cabelo volumoso, né? O homem é mais direto, ele pensa em, eu preciso fechar minha careca, né? A mulher não, ela está pensando na autoestima dela. Então você precisa direcionar o assunto para o público-alvo. Até os títulos são direcionados aqui, né? Consideração de solução, ó. Tudo que você precisa saber sobre crescimento de novos fios. Ou seja, você está dando uma orientação para esses usuários, né? E mulher fala em fio, homem fala em cabelo. Olha que interessante, né? Por que mulher fala em fio? No dia a dia, a menina levanta, e é meio maluco isso, tá, gente? Mas por isso que eu falo que você tem que conhecer o público-alvo muito bem. A menina levanta e ela vê uma quantidade de cabelo ou no travesseiro, ou quando ela vai tomar banho, tipo, na parede, né? Tem aquele redemoinho de cabelo, né? E normalmente a mulherada compara aquilo. Eu não sei se vocês podem até falar se vocês comparam, mas a mulherada tem dias que a menina fala, putz, tem mais cabelo no travesseiro do que tinha ontem. Olha que doideira, mas é interessante isso. Você vê os depoimentos na internet, a mulherada fala. E a mulherada toma um remédio e fala, tipo, putz, diminuiu a quantidade de cabelo no meu travesseiro. Olha só que doideira. Talvez a menina esteja dormindo melhor e, tipo, se virou menos, está caindo menos cabelo. Não sei, né? Mas é legal você conhecer o público-alvo, porque é dessa maneira que você cria não só os títulos, mas o conteúdo, tá? Muito, muito importante. Hã? Que foi? A mulher presta muita atenção em cabelo. É, mas tem isso, mulher, porque assim, no final das contas, é um lance de autoestima para a mulher. O homem se vira melhor com isso, muito embora tenha alguns homens que, tipo, o cara fica encanado, né? Tipo, mas o cara, quando ele fica mais careca, ele dá um dane-se, normalmente. A mulher, não. A mulher, esse cabelo é parte da autoestima feminina, né? E aí, por isso que é... Mas assim, você não vê no dia a dia mulher careca, não, por quê? Porque mulher trata direito. E a gente não trata, né? Você pega o cabelo e faz assim, né? Joga shampoo e faz assim, né? Arrebenta o cabelo, né? A coisa que é menos recomendada é isso, mas é o que o homem mais faz. Mulher não, mulher lava o cabelo direitinho, tal, seca direito, é outro mundo, né? Trata bem, e a gente usa produto safado, né? Se não tiver shampoo, acabou o shampoo, o que você faz? É sabonete, né? Eu já passei pasta de dente no cabelo? Gente, eu já passei pasta de dente no cabelo. Um dia eu tava no clube, na natação, saí com aquele... É o que tem, né? Ó, normalmente clube que é foda, quando você tá no esporte, cara, não tinha nada, eu tava com cheiro de cloro horroroso. Eu tava com pasta de dente lá, eu escovei o dente, falei, um pouquinho, foi. Eu já me enxuguei com meia. Cara, eu cheguei ali, não tinha nada pra me enxugar. Esqueci a toalha, não tinha o que fazer, o que eu fiz? Cara, a meia coisa mais prática que tem. Você enfia na mão uma aqui, você fala assim, enxugou, já era. É prático, inclusive. Você queria inventar até uma coisa assim, uma patente quase, né? Praticamente, mas é interessante isso, porque conhecer o público-alvo te direciona legal. Quando você conhece o público-alvo, vamos supor que você vai fazer um trabalho para o homem, já muda completamente. Você faz um comercial, por exemplo, num cara passando pasta de dente no cabelo, gente, o cara vai morrer de rir. Que é uma coisa que a menina fala, né? Tipo, é horror para a mulher aqui. Pô, cara, é legal. Então é entender o público-alvo para você poder fazer o conteúdo, tá? E não importa qual conteúdo seja, ok? E aqui, decisão de compra, ó, 7 benefícios exclusivos que apenas o tônico capilar X oferece. Então aqui você está direcionando muito essa informação, tá? Esse cara é o cara que muitas vezes você vai fazer um trabalho mais forte de e-mail marketing. Esse cara é o cara que você vai tentar pegar e jogar link e direcionar ele de outros posts, né? Então você vai jogar ele para lá, porque aquilo é para finalizar o funil. É para o cara clicar aí e nessa página, né, do produto, para o cara clicar e comprar, tá? Então é muito importante você fazer isso. E lembra, o cara ele não clica aqui se ele já não estiver mais ou menos predisposto a comprar o seu produto.
ele tem que estar mais ou menos predisposto a comprar o seu produto. Então ali você tem que fazer um texto super bacana, super eficiente, tá? Isso é muito importante. Inclusive você pode fazer até um texto mais estilo forte de landing page, no sentido que você vai colocar depoimento, colocar informações que efetivamente vão definir a compra, tá? Isso é muito bacana. Quando você entra aqui na jornada do consumidor, você tem que lembrar que isso virou um labirinto, né? Então assim, a gente está falando aqui de alguns posts de uma jornada de no marketing funil, ok? Só que, gente, quando você faz uma estratégia, a gente criou uma estratégia da Big Hair outro dia, né? A gente criou 280 posts. Por quê? Para cada assunto individual, a gente criou o quê? Base de funil até o topo do funil. E aí você começa a criar um monte de coisa, você vai pesquisando e vai encontrando assuntos para publicar. Então a gente criou uma estratégia enorme. Por quê? Porque isso não é estresse. Tem 1 milhão de outras situações que você pode direcionar esses assuntos. E quanto mais você direcionar, melhor, tá? Sempre lembra disso, né? Mas quando você pega aqui a jornada do consumidor, o que você tem que pensar aqui? Essa jornada do consumidor ela mudou demais, né? A gente viu nos emotes aí. Quando você tem essa jornada diferente pra caramba, você fala, cara, como que eu vou impactar esse usuário, tá? E a gente vai fazer algumas estratégias, que agora é o coffee, né? A gente vai esperar o coffee. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar aqui e eu vou criar as estratégias para vocês de alguns negócios. Quem quiser usar o próprio negócio e não tiver vergonha, a gente vai matar aqui para poder fazer identificar aqui, tá? Que aí seria... Não, porque é essa parte do negócio que é mais legal, que é fazer na prática, entendeu? Então, não, tudo bem, mas ó, gente, só um detalhe. Na apresentação tem o meu e-mail, tá? Então, se vocês precisarem de alguma informação, essa parte, esse curso é um curso mais subjetivo, que é mais de marketing. Mas se você precisa de alguma informação, manda para mim. Eu praticamente trabalho com todas as ferramentas do mercado, então eu tenho as informações disponíveis. Pode mandar que a gente vai ajudar vocês, tá? Para finalizar a apresentação, o que eu vou passar para vocês aqui, ó? Aqui tem biografia e sugestões, que eu sempre coloco para vocês darem uma olhada. Coloco alguns influenciadores, tá? 2 que eu recomendo que são bem bacanas. A Marta Gabriel, acho que vocês devem conhecer. Se não conhece, vale a pena, de marca digital. Ela está muito mais focada agora em robô, mas ela já falou sobre muita coisa aí desde criatividade, marca digital, então faz muito sentido ir atrás. E Marcia Oriani, gente, ela não é super conhecida, mas é muito bacana. Por quê? Porque ela trabalha focada em pequena e média empresa. E é muito bacana isso. Por quê? Porque muita gente que você vai no mercado... É a segunda, Marcia Oriani. É muito legal isso porque, gente, o que a gente vê no mercado é o seguinte, eu vejo, a gente trabalha com empresa grande e também algumas empresas menores. E, os consultores chegam para a empresa menor e começam a passar um monte de coisa que eles não vão fazer. Não tem capacidade financeira, não tem capacidade de tempo. É um horror, não dá para fazer. Então é legal porque às vezes a pessoa tem experiência e fala com uma empresa que é direcionada para aquele tamanho, é uma característica individual. Empresa pequena e empresa média é completamente diferente de empresa grande, tá? Então é muito bacana isso. E aqui, gente, eu coloquei alguns canais e o meu e-mail, tá? Então esse e-mail aqui só mandou, eu respondo. Normalmente eu respondo até o final do dia, eu costumo responder todos. Só cheguei em casa meia-noite, se tem e-mail lá, eu tento responder tudo para matar. Lembrando que a apresentação está online, tá, gente? Vocês chegaram a pegar o link ou não? Não. Não? Deixa eu pegar aqui, tá no comecinho, peraí. Deixa eu voltar. Eu acho que travou aqui, deu bug. Foi muito, né? Vou pegar aqui, tá quase. Tá chegando. Foi. Aqui, ó. O link está aqui, ó. Tá? Então, se vocês quiserem pegar a apresentação, todas as informações estão aqui, é só baixar. Baixa o PDF, não tem dificuldade. A apresentação eu sempre costumo atualizar. Então, esse linkzinho, às vezes, eu mantenho o mesmo link, tá? Eu só a apresentação que eu vou atualizando. Então, às vezes você pegou daqui a 6 meses, você quiser dar uma olhadinha, se está lá, o mesmo link, você vai conseguir a apresentação também mais nova, tá bom?